Muito bem, estamos mais um dia do nosso desafio aqui e hoje eu recebo Mike Duque Estrada conosco. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Como é que estão as Prazer, coisas aí uma no honra. Rio de Janeiro? Estamos aqui na correria de fim de ano, né? Fim de ano vai dando aquele cansaço do trabalho e esse ano foi atípico e também começa a fazer muito calor. Agora o calor chegou, mas estamos bem, graças a Deus, prosseguindo aí, finalizar esse ano bem, apesar de ter sido um ano atípico aí para todo mundo. O Senhor tem nos guardado, nos protegido e a gente está com o coração cheio de gratidão por aquilo que Ele tem feito. Que bom, que bom. Sabe que eu tive, há uns anos atrás, acho que 2014, se eu não me engano, eu fui para Niterói no final do ano, na casa de uns amigos meus, e, cara, é calor de verdade, assim, tipo 40 graus Sim, mesmo, sim, assim, o sim, negócio sim. pega mesmo. Agora, ainda não é verão, né? O verão é 21 de dezembro, mas dezembro, finalzinho de novembro, fica aquele tempo chuvoso e tal, mas aí dá dezembro, começa, cara. Temperaturas durante 3 meses, 38, 39 na sombra, sensação sempre para cima, né? A Não, isso. sorte que aqui dá para ir para praia. Aí, fim de semana, de vez em quando dá para escapulir. O É, Brasil acha que o carioca mora na praia. Mas eu, por exemplo, estou em casa hoje, estou trabalhando. Vou sair dessa reunião aqui, já vou entrar numa reunião com o Ângelo e Vitor Vieira. ó que Então, beleza. trabalhando direto, né? A gente não tem como ficar. Apesar de eu morar bem próximo da praia, eu não tenho como ficar na praia todo dia, não. Isso aí é uma coisa que criaram, mas, assim, fim de semana a gente escapole, né? Fim de tarde com as crianças. Aproveitar um Mas é bem pouquinho. quente, é bem calor, cara. Cara, e hoje nós vamos falar aqui dentro da nossa proposta, né, de hábitos para a gente incorporar para 2021, sobre exercícios físicos, né, e a relação entre a espiritualidade e exercícios físicos. E dá para juntar essas duas coisas, cara? Como assim, né? Qual que é a ligação disso? Nossa, tem que ligar, tem que ligar. Acho que a gente pode começar falando um pouco da Uhum. história da igreja, né? Pegando os homens de Deus. Se você for reparar, eu que amo avivamento e vocês aí também que estão buscando o derramado do Senhor, a gente olha para a história e a gente tem a história como um testemunho e como homens dignos de serem imitados, né? Uhum. Mas como eu sou um pesquisador um pouco mais voraz da coisa, eu consigo ver no que esses caras erraram. E muitos deles, talvez com exceção de John Wesley, mas quase que a maioria dos grandes avivalistas falharam em cuidar da saúde, em cuidar de ter uma prática de exercício físico, de ter prática de lazer, que também era algo que eles consideravam quase que profano ter lazer, ter exercício físico, ou até mesmo eram consumidos pela agenda de tantas reuniões que se aconteciam dentro de um derramamento do Espírito Santo, né? Quase que reuniões todos os dias com o mover de Deus e aquela coisa toda, e aí deixou de lado essa parada que o Senhor nos deu, que é chamado de corpo, né, cara? Sim, esses dias eu estava numa conferência, semana passada, em Mato Grosso do Sul, e o pastor de lá, cara, é tipo intenso demais. Ele, um jovem pastor, eu não sou velho, mas depois eu vou contar um pouquinho da minha história, do porquê que eu não tenho tanta energia mais. Mas, cara, ele ia até, assim, rolou aquele mover de reunião, ele ia até 11h30, meia-noite, assim, cantando, e os jovens, pô, aquela fritação rolando no chão, o poder de Deus caindo. E eu fui com ele até um ponto, assim, eu preguei, fiquei intemporando, ministrando, e teve uma hora que o meu corpo não aguentava seguir o mover do Espírito. Tipo Uhum. assim, dentro de mim eu estava impactado, meu coração estava queimando, minha mente estava queimando, mas o que acontece? Tinha viajado sem dormir bem, ministrei 2 vezes por dia, reuniões longas, 1 hora de palavra, mas meia hora de ministrar, orar uns pelos outros, aquela coisa toda. Eu simplesmente sentei lá atrás e fiquei vendo Deus fazer o que ele estava fazendo. Eu falei com a minha esposa, falei assim, eu não tenho mais pique de físico, assim, quando eu não durmo bem, quando eu não estou me alimentando bem.
que são todas as coisas que a gente faz quando a gente viaja. Aí você sabe disso muito bem, né? Sim. Conferência fora de casa é pizza, é hambúrguer, tipo, teve um dia que a gente saiu para comer, era 11h30, estava tudo fechado. Que terminou 2 horas da manhã comendo pizza. E, cara, em casa eu sou totalmente diet, assim, como Regrado. certinho, regradinho. Eu não sou lunático, não, que só come pepino e girassol, né? Eu amo fazer churrasco, gosto de um hambúrguer, mas eu deixo para fazer isso ocasionalmente, assim, um sábado, um domingo, as segundas-feiras que são minha folga, mas não faz parte da minha dieta diária. Durante a semana eu tenho um nutricionista que cuida da minha alimentação, então eu como direitinho. Mas quando você viaja e aí você mexe nisso, você sente que o seu corpo, cara, fica arrebentado. Agora você imagina um avivalista que tem 20, 30 anos de uma carreira itinerante, viajando a América, que é um país gigantesco, onde ele não pratica exercício físico, onde ele não tem uma alimentação saudável, onde ele não tem tempo para lazer e onde ele não tem tempo para férias. Bom, o resultado é que a história conta. Por exemplo, William Seymour de Azusa morre com 50 e poucos anos, muito jovem. Morre, inclusive, assim, com muitas tristezas, depressão. Ivan Robert, a mesma coisa, foi acometido de depressão. O cara era intenso, orava todo dia, de 1 da manhã até as 5 da manhã, saía para trabalhar, e ele repetia isso durante anos. Isso é maravilhoso. A gente precisa ser intenso mesmo na vida de oração e ter horas e horas de oração, mas a gente precisa cuidar do corpo, né, cara? Que é o corpo que vai lá evangelizar, vai lá pregar, vai E as viajar, vai lá pessoas não impor as têm mãos. noção, a maioria das pessoas não tem noção do quanto que é desgastante fisicamente você fazer 1 hora de pregação mais ministração. Essa 1 hora e meia que você falou é intenso. Você termina assim, tipo, esgotado mesmo, né? Pelo menos comigo acontece isso. Mas que eu dei Sim, tudo ali, sim, sabe? Eu dei tudo sim. e não tem condição de fazer mais, né? Exatamente. É uma das coisas que, quando assim que eu casei, a minha esposa ela não entendia isso. Aí, nos anos, ela foi vendo os efeitos, né? Dos meus exageros até, assim, de não ter essas coisas, prática física e tal, e ela começou a entender. Então, o pessoal acha que é só dar uma palestra. Só que, cara, eu vi uma frase, eu não sei de quem, que diz que leva 20 anos para um homem virar um homem de verdade, e mais 20 para ele se tornar um homem de Deus. Então, bota aí, 40 anos. Quando você tiver com 40 anos, você vai ter, deveria de ter uma maturidade na palavra, maturidade no seu caráter e hombridade, e isso gasta tempo. E isso se gasta. Você se gasta também. Então, são horas lendo livros. Estou aqui no meu escritório, cara, que está meio bagunçado que eu acabei de mudar, mas é só assim, cara. Ó. É isso aqui, é a minha vida. Então, tipo assim, eu gasto horas e horas aqui na palavra, estudando. Então, tem a preparação mental, emocional, tem o peso espiritual do lugar. Tem lugares que são difíceis, não são Muito. abertos para você pregar, e você sente uma resistência das pessoas, às vezes, pelo assunto ser novo, pela carnalidade, pelos principados e potestades no lugar, várias situações. E você tem essa resistência. E parece que você saiu de uma luta de boxe, uma luta de arte marcial, cara. Você fica arrebentado. Então, se você não tiver preparo físico mesmo, assim, seu físico não tiver bem, as outras partes também vão sentir. Eu sei que a gente ora aqui e Deus pode tocar a pessoa na China, mas às vezes a gente está envolvido no ministério fisicamente, que são as viagens, a igreja local, por exemplo, pregar todos os domingos durante o ano todo. Aqui eu tenho outros pregadores também, mas a maioria das mensagens são pregadores que estão em treinamento, então a maioria das vezes sou eu que estou pregando. Aí tem viagens, aí tem convites aqui, tem aulas online, uma série de coisas que, se você não estiver bem fisicamente, não dá. Então, esses avivalistas, eles erraram nisso. E muito desse pensamento vem de um grande homem de Deus chamado Santo Agostinho, que ele teve uma vida muito imoral, muito devassa antes de converter. Então, ele determinou que tudo aquilo que é matéria é mal, tudo aquilo que é carne é mal, tipo, é algo maligno. Então,
para que eu vou cuidar das coisas materiais, das coisas físicas, né? Então, ele acabou criando uma dicotomia entre uma vida espiritual, que é invisível e não palpável, e uma vida material. Então, para mim, tem como fazer tudo para a glória de Deus. John Piper tem uma frase maravilhosa, né? Beba suco de laranja para a glória de Deus. Então, tem como fazer exercício físico para a glória de Deus, tem como se alimentar para a glória de Deus, tem como tirar férias para a glória de Deus, tem como ter tempo com a família. A vida é espiritual e ela é uma vida. A gente não tem duas vidas. Não existe diferença entre sagrado e secular. Existe diferença entre o santo e o profano. E é aí que as pessoas confundem. Sim. O que é santo, que é a santidade de Deus, e o que é impiedade, que é algo profano. Isso existe diferença. Mas entre sagrado e secular, não existe. A gente vive uma vida espiritual na faculdade, na academia, com os nossos professores, vivendo, comendo, andando, fazendo amizades, lavando roupa, cuidando de filhos. Então, acho que é isso que rola, né? Essa parada assim. Talvez as pessoas tenham medo da academia, assim, que é um ambiente, às vezes, que tem muita sensualidade ou coisa do tipo. Mas, cara, hoje existem muitas formas, se a pessoa não gosta do ambiente em si. Cara, hoje você tem personal trainer, hoje você tem personal trainer online, hoje você pega uma aula no YouTube, cara. Você faz ali um funcionalzinho em casa. Hoje você dá uma caminhada, você, cara, dá uma corrida. Correr, cara, não é possível que alguém não sabe correr 30, 25 minutos e fazer 30 abdominais todo dia. Cara, imagina se o cara fizer isso o ano inteiro, correr 20 minutos e 30 abdominais. O corpo dele vai condicionar, vai ficar mais exigente, vai pedir mais, e ele vai aumentar o número de horas que ele corre, o número de abdominais que ele faz e por aí vai. Então, não tem desculpa, né? A questão é que a gente acha que essas coisas não são associadas à vida com Deus. E são totalmente ligadas na vida com Deus. E a gente pode explicar. A verdade é que eu sempre fui praticante de esportes. Na minha adolescência, judô, capoeira, taekwondo, artes marciais, quase fui profissional de futebol. Tentei até... Na minha época, ainda dava para tentar até os 19 anos. Estava no Atlético Mineiro e foi quando eu recebi o chamado do Senhor para deixar a carreira e me dedicar ao ministério e tudo. Então, sempre tive envolvido. Mas quando eu me converti, aos 18 anos, eu me converti muito influenciado pelos avivalistas. E é aquela coisa, pagar o preço, jejuar, orar, agora não tenho tempo mais para nada, eu tenho que... Então, eu sacrifiquei coisas, isso é muito importante para os mais jovens, que Deus nunca pediu. Eu entreguei Isaques que Deus nunca pediu. Uau. Eu deixei de fazer coisas que Deus nunca pediu para eu deixar de fazer e a conta chegou. Então, foram por aí, Thiago, 20 anos praticamente de ministério, sem férias, sem descanso. Passei dos 108 quilos, eu tenho 1,70 m, passei. E quando foi 2 anos atrás, eu fui no médico. 2 ou 3 anos atrás, eu fui no médico fazer o check-up, aquele famoso check-up, e o cara falou, bicho, você está diabetes 2, gordura no fígado, você é obesidade 2, você é hipertenso. Aí comecei a ter... Estragando o brinquedinho, né? Tá estragando o brinquedinho. Exatamente. A conta, eu fiquei apavorado, assim, porque eu não sentia mal, porque a minha psiquiatra, depois, ela falou, você está funcionando pelo efeito da adrenalina e não da serotonina. Então, a adrenalina te faz trabalhar, só que uma bomba relógio. Uma hora você explode, dá um derrame, dá um AVC ou outras coisas piores. E foi na mesma época que eu comecei a ter reações do tipo choros compulsivos do nada, chegar na porta da igreja, ter síndrome do pânico, fobia social, andando no meio da rua, dava crises e crises de choro, ansiedade no nível hard, assim, deu cair no chão encolhido, chorando. E eu não sabia
onde procurar ajuda, porque na minha cabeça psicólogo era médico de louco e para crente depressão, essas doenças psicossomáticas eram um demônio. Então essa era a minha ignorância. E aí foi quando a minha casa caiu, o tapete foi puxado e eu conheci uma psiquiatra maravilhosa, a Grazi Chaves, que estava cuidando de alguns amigos meus e cuidava de vários pastores, uma mulher de Deus. Então era maravilhoso porque ela, além de ser psiquiatra, ela conhecia o universo missionário, o universo pastoral, como que é lidar com gente, como que é lidar com pessoas, como que o pastor é sugado muitas vezes. Enfim, ela conhecia esse universo. Então ela falou comigo. Na verdade, voltando um pouco, na verdade, o que me diagnosticou foi esse livro aqui, ó, Não Ande com um Tanque Vazio, o N. Cordeiro. Isso aqui é para tu ler antes do tanque ficar vazio, né? Mas mesmo se já está vazio, leia. Esse cara passou por burnout, que é essa doença. É impressionante. Ele me descreveu totalmente. E, é óbvio, o livro ajuda pastores e líderes a sair. É muito incrível esse livro. É indicadíssimo para eu acho que todos os líderes, pastores deveriam ler. Homens de negócio que também têm muita tendência a entrar em burnout, empreendedores, né? Porque é muito parecido, né? Assim, se ele gerir pessoas, né? Gerir pessoas é uma coisa que dá burnout, ainda mais se você for uma pessoa que trabalha com excelência. Por exemplo, o Pep Guardiola, técnico do Barcelona, não sei se você curte futebol, mas eu sou apaixonado por futebol. Então, o Pep Guardiola, ele teve burnout. Por quê? Porque ele gere pessoas, não qualquer tipo de pessoas, ele geria Messi. Aquele vestiário devia ser embaçado. Nada mais, nada menos que o Barcelona destruiu todo mundo pela frente. O que o Pep Guardiola fazia, cara? Ele acabava de ganhar de 4-0, ele ia para o escritório estudar o time dele, não é o time adversário, porque ele queria eliminar defeitos numa coisa que era perfeita. Você imagina, cara? Ele ficou 2 anos em Nova York, retirado, foi quando ele ficou sem treinar. É que eu tenho as 2 biografias dele aqui. Eu acho incrível ler a história desses caras de alta performance, assim, técnicos, ou jogadores, ou atletas. Mas é por isso, porque ele geria pessoas e tinha uma pressão, né? Não estava gerindo qualquer tipo de pessoa e qualquer tipo de clube, né? Assim, o Barcelona ele é autossustentável. O Barcelona foi botar patrocínio na camisa, mas não para ganhar dinheiro, mas para divulgar a Unicef. É um clube que se autossustenta, não é igual o clube brasileiro, que a camisa é cheia de patrocínio, porque não tem dinheiro. Uma paixão, né? Então, que os torcedores mesmos cuidam do clube, né? Exatamente. É uma empresa e tem os leais naquela empresa de futebol. Então é diferente. Então, um cara que vive sob pressão, que tem um time que é obrigado a ganhar tudo, a nunca falhar, a nunca dar errado, e ele já tem essa característica perfeccionista, né? E eu sou muito assim também, eu sou muito intenso, eu não quero avivamento amanhã, eu quero hoje. Então, cara, eu gasto tudo, a expressão que os avivalistas usavam, né? Eu queimei a vela dos 2 lados, e isso é errado, entendeu? Então foi exatamente o que eu fiz. E aí, quando eu vi que eu fiquei 21 dias sem dormir, 21 dias deitado em cama, não, minha família me perdeu por 2 anos, e aí a psiquiatra falou, você está com uma depressão bipolar, que era, tipo assim, eu tinha 20 dias de cama e 3, 4 dias de euforia. Queria me divertir, queria fazer tudo que eu nunca fiz na vida, tipo assim, em 3 dias. Tudo que eu não fiz em 20 anos. Só que, cara, é impossível você fazer isso. E a minha mulher ficou sem saber o que fazer. Assim, o que é fazer? Não tinha mais o marido, as crianças também não tiveram. O meu filho foi afetado na alfabetização dele, não alfabetizou bem, teve que fazer uma outra alfabetização para aprender a ler, que foi quando a gente se mudou para Montemor, para fazer um sabático lá, e ficar lá no interior. E aí, chegando lá, que eu comecei e voltei à minha prática de exercício físico. Então, por isso que eu falo que foram 2 coisas que iniciaram a minha cura. Treinar e orar. Treinar e voltar a ler a Bíblia. Mas aí tem um detalhe que é importante. O que acontece com o pregador?
quase todo pregador, para pregar. Então, eu li um versículo, pá, conferência. Entende? Só que lá eu não tinha agenda. Eu ia na igreja ouvir o Ângelo pregar, mas eu não tinha compromisso, não tinha... A única coisa que eu tinha era academia, cidade, tudo fecha às 18 horas, é bem interior, para tu ir no shopping Dom Pedro. Era 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar de carro, então já desanimava. E eu comecei a fazer uma prática que a gente tem até hoje, que é como se fosse uma ordem monástica aqui na nossa igreja, que a gente chama de culto doméstico, que é na mesa do café da manhã ou da janta, a maioria das vezes aqui é no café da manhã, que era muito simples. Ler um versículo, conversar sobre o versículo, perguntar a cada um que sentiu sobre o versículo, pedidos de oração. Pelo que você quer oração, filho? Você, filha. E cada um orava um pelo outro. E aí, nesse momento, o Espírito Santo começou a ser derramado na minha casa. O meu filho começou a ter experiências proféticas, começou a chorar quando a presença de Deus vinha. Eu voltei a ler a Bíblia para mim. Deus voltou a ser um fim em si mesmo e não um meio para um fim. Esses dias eu peguei uns cadernos da época e coisas que eu comecei a meditar na palavra muito. Tem uma expressão que os místicos cristãos chamam de lectio divina, que é ler a Bíblia de forma divina, né? E não ler só como um livro informativo, mas ler o livro como um livro formativo. Então, é uma disciplina de formação. O Richard Foster explica isso muito bem. Então, eu li o livro para formação. E outro livro para indicar para a galera, que me ajudou muito, é esse aqui, Espaço para Deus, do Henry Nouwen, que ele fala basicamente de como achar espaço no meio da correria da vida. Ministério, trabalho, filho, criança, ganhar dinheiro e tudo mais. Então, às vezes, a gente acha que a gente precisa largar a carreira, largar trabalho, largar a faculdade. Mas não, o que ele fala é que Jesus disse, o ponto do livro é assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Só que antes, Jesus fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, ou não vos preocupeis. Cara, isso parece uma utopia, praticamente. Tipo assim, Jesus está zoando com a minha cara, porque a relação que ele está fazendo é: não ande preocupado com o que comer e beber. Mas, Thiago, pensa bem, na nossa geração, as pessoas estão preocupadas só com comer e beber? Hoje em dia é muito mais, né? Muito mais. Então, Jesus está falando, se você se preocupar só com comer e beber, já está ruim, não é o certo. O certo é pôr o reino em primeiro lugar. E aí ele não diz que tem segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar. Ele fala que tem um lugar. O reino é o centro. Então, às vezes a gente usa... Eu entendo o que se quer dizer com isso, mas às vezes a gente usa assim, primeiro Deus, segundo família, terceiro trabalho. Mas para Jesus parece que ele pensa diferente. Para ele tem um centro, que é o reino, e o reino é como um asterisco, assim, pensa um asterisco, né? E tem as pontinhas. Então, o reino é o centro do asterisco. No reino tem como eu lido com o dinheiro, como eu lido com o casamento, como eu lido com minha empresa, como eu lido com a igreja, como eu lido com minha esposa. É como se as áreas da vida orbitassem em volta. Exatamente. Então, eu tenho um ponto central. A espiritualidade é essa vida interior, de achar Deus e aí o reino de Deus em mim, o governo de Deus no meu espírito, que coloca a casa interior em ordem. Mas, se você não pegar, não cuidar do seu corpo, se não cuidar que o corpo está associado com a mente também. Se você não envolver essas duas coisas, você uma hora vai quebrar. Você quebra, não tem como. É impossível. Então, quando eu comecei a treinar, eu treinava 2 vezes por dia. Tem a vantagem de morar no interior, que a minha academia era a 10 metros da minha casa. Então, eu atravessava a rua e entrava na academia. E lá eu fazia musculação e de manhã cedo ia para o treino funcional à tarde. Eu fazia isso de segunda a sexta e, às vezes, sábado dava uma corridinha só para soltar o pulmão, mais corridinha de 20, 30 minutos no máximo. E o que foi acontecendo? Foi começando a me dar alegria, me dar disposição para orar, me dar disposição para ler, me dar disposição para... Porque, assim, você começa a treinar e ver o resultado, também
no seu corpo, na sua mente, você fica mais bonito nas roupas, que é uma coisa que as pessoas falam, bobeira, não sei o quê, mas é só autoestima, cara. Sim, Você se sim, sente bem importante. você se sente bem com você mesmo. Não, Então, primeiro tipo porque assim, até fisicamente, quimicamente, você libera substâncias do seu organismo que vão te ajudar sim, te sim, botar para cima. E segundo, que é isso, né? Sua autoestima é importante, né? Você tá ali se vendo melhor, você se anima, né? tem que se gostar. Sim, sim, muito. Eu tenho que gostar de mim. Assim. Então, eu comecei a ver que essas coisas não eram pecado. Deus queria que eu cuidasse da minha saúde. Foi me dando serotonina, hormônio da alegria, do prazer. Melhorou meu relacionamento com a minha esposa, porque eu parei de ficar em depressão, parei de ficar me isolando, parei de ficar com pânico. Melhorou meu relacionamento com Deus, porque eu consegui acordar todo dia, 6, 5 horas da manhã, que ele virou uma rotina, até hoje eu tenho essa rotina de acordar bem cedo, automaticamente de dormir mais cedo, né? Porque você treina, então você tem um gasto de energia, então obviamente você vai ter que dormir mais cedo. Eu lembro que eu tomava remédios para dormir muito forte. Quando eu comecei a tomar esse remédio, teve dias que eu dormi 18 horas. Porque ele é um remédio com ansiolítico e um remédio que relaxa os seus músculos. Então, imagina, uma pessoa que está de baixa adrenalina, depressão, toma um negócio desse, cara, um sossega-leão. E aí, em Montemor, a gente foi fazendo desmame, porque não precisava mais disso, porque eu tinha gasto de energia, gasto de caloria. Então, o meu corpo, a química do meu cérebro começou a ajustar. E é muito doido. Aí eu voltei para o Rio, o que eu fiz? Comecei a me meter em trabalho de novo, por 2 ou 3 meses. Comecei a engordar de novo, comecei a ter picos de depressão de novo. Rapidamente voltei. Cara, não dá, eu não posso brincar. Tipo assim, eu não há a possibilidade de eu abandonar a prática de exercício físico mais. É impossível. Uhum. E hoje eu tô apaixonado por artes marciais, cara. Tô treinando MMA, tô treinando kickboxing e boxe. E faço treino funcional e um pouco de musculação também. E vou fazer exame de faixa para kickbox. Vou fazer uma lutinha amadora. Mas Estou crente pode fazer empolgadaço. essas coisas, cara? Meu Deus do céu. Rapaz, eu acho que o MMA hoje é um dos esportes que menos machuca. Futebol lesiona muito mais. Isso é estatisticamente comprovado. Como os caras ferram o joelho, ferram o tornozelo, é bem mais assim. Hoje tem muita regra, né, cara? O MMA virou um esporte. E, por exemplo, o amador, você luta todo protegido, com caneleira, com capacete. Assim, é até difícil ter nocaute no amador. Assim. Você ganha mais por pontos, assim, né? Então, eu voltei a ver a vida através de uma cosmovisão da glória de Deus. Assim, tipo, eu posso glorificar a Deus em tudo que eu estiver fazendo, na minha vida ordinária. Por exemplo, eu parei de assistir jogos de futebol, voltei a ir em estádios de futebol com meu filho. Cara, era muito legal, cara, era muito legal. Assim, a gente voltava feliz, era uma coisa assim muito prazerosa. Então, eu voltei a fazer coisas da vida normal. Então, eu acho que falta, sabe o que, Thiago, nos ministros? Ser um pouco mais ser humano, cara. Uhum. Nós não somos anjos, sabe? Assim, nós somos espirituais, mas o próprio Jesus é Deus em carne. Ele tinha a humanidade dele, ele veio exatamente como um homem para a gente entender a humanidade, a forma de se viver a humanidade. Então, se a gente não tiver isso, cara, eu vejo, não é não estou falando isso de forma assim, zombando, mas o alto nível de pastores sobrepeso, Sim, muito. doentes de diabetes, colesterol alto. Cara, e o pior para mim é o quê? Meu pai é nutricionista, mano. Então você imagina assim, como que ele pegava no meu pé, cara. Assim, Imagina. tem um pai que é nutricionista, tem nutricionistas na comunidade, né, que é o que a gente pastoreia aqui. Então hoje assim, eu estou baixando de peso para caramba de novo, já perdi mais de 12 quilos, estou começando a ganhar massa magra.
disposição para viver, para ser feliz, para voltar a amar o lugar secreto de uma maneira que não seja só por causa do meu trabalho. Então, a espiritualidade ela precisa caminhar junto com a prática de exercício físico. E isso é uma parada que tem que ser radical. No início, vai ser do dever ao prazer. É igual a vida de oração. Quando você começa, é um músculo. A vida de Acho que toda oração disciplina, é um músculo. né, passa por isso, né? Exatamente. Então, vai ter a parte chata. A primeira semana você vai ficar dolorido, não vai conseguir nem lavar a cabeça. Eu tinha que abaixar a cabeça na Não mão. ergue o braço, assim, né? se ficar fraco, assim. E aí o professor falava assim, quando tá dolorido é que tem que vir treinar de novo, porque... E é mesmo, você esquenta o corpo, na hora para a dor. Vai doer mais depois no outro dia, mas é o processo. Você está parado, teu corpo não está recebendo estímulo, o músculo não recebe estímulo, e isso é muito doido. Assim, no início da pandemia, fecharam as academias, né? E eu, como pratiquei funcional há muito tempo, eu sabia dar alguns treinos. Eu pegava no YouTube e eu dava para os missionários aqui. A gente reunia 5, 6 pessoas e treinava. Tinha menina que não conseguia fazer uma flexão, conseguia fazer 2 abdominais. Cara, em um mês ela já estava... Eu falei, tá vendo? É o estímulo do músculo, cara. Então, tipo assim, Deus não criou essa parada aí para ficar fraca, para ficar flácido, para ficar, sabe? Não foi para isso. E o tanto de doenças que a gente pode evitar no decorrer dos anos, sabe? Um livro maravilhoso que eu li da Benny Johnson, esposa do Bill Johnson, Livres e Saudáveis. A Ela Thaís fala está sobre lendo. alimento. Cara, é maravilhoso, é uma mindset, tá ligado? Assim, esse e o da Caroline Leaf, que é uma neurocientista. Isso aqui é Pense e Coma Bem. Isso E eu não ela é conhecia. cristã. É muito Eu legal. já li Assim. o outro dela. Eu li o São da vários, mente. maneiríssimos. Não, é Isso, muito tem bom. esse também. É muito bom da Esse aqui Caroline. ela fala sobre a maneira como a gente lida com a comida, né? Assim, como Opa. que a gente é idólatra com a comida, como que a gente vê a comida como um ídolo e tudo. E muita coisa científica também. E esse é bem prático da Ben Johnson. Não é uma parada radical, assim. Vai comer só semente e tal. Ela até fala, eu me dou o luxo de comer um dia uma besteira porque eu sei que o meu mês inteiro é assim. Aí tem um lance que ela fala que, cara, assim, mudou muito o meu jeito de pensar. Que ela fala assim, cara, que ela começou a investir em comida orgânica, menos agrotóxicos, essas coisas. Aí ela falaram para ela assim, mas é muito caro. Aí ela falou, mas também é muito caro uma UTI. Então, Pois é. com o que você quer gastar? Você quer gastar com a farmácia ou quer gastar para prevenir para não gastar com a farmácia? Porque a gente tem essa, entendeu? Não, mas é uma academia cara, não entra no orçamento. Pagar um personal... Cara, os personagens sofrem, cara. Eles sofrem, porque barganha preço. Pô, o trabalho dos caras é incrível, mano. Quem treina com personal, eu tenho um amigo que me dá aula de kickboxing, terça e quinta. Você não quer mais treinar sozinho, assim, porque eles evitam lesão, são motivacionais, é totalmente diferente, é um outro universo. E eu estou ficando tão apaixonado por isso, cara, que eu já estou cogitando fazer educação física, para você ver. Que legal. Então era uma coisa que eu queria fazer, aí você fica enrolando assim, não, estou velho, estudar 4 anos, tá? Hoje tem AD, então conversei com o meu mentor, falei, cara, eu gostaria de empreender nessa área de personal, de academia. Aí já abriu uma outra janela, você vê, uma doideira, tipo assim, uma parada que era só para eu me curar, tá despertando uma paixão em mim para fazer dinheiro para a glória de Deus, para gerar emprego para as pessoas. Então, eu já estou conversando com alguns professores, e é isso que esses caras estão fazendo. O MMA, o UFC, eu treino na academia do Maurício Shogun, que foi muito bom no Pride, foi campeão no UFC. Cara, o cara tá ganhando grana, mano. Uma franquiazinha da academia dele é no mínimo 30 mil. Agora o Anderson Silva, Spider Fight, tá abrindo também. Tim Nogueira, dos irmãos Minotauro. Vitor Belfort tá com uma franquia de academias nos Estados Unidos irada, negócio assim, fora do normal. Assim. Os caras estão
Foram porque eles, e lendo o livro do Vitor Belfort, lendo esses caras, eles vão falando, a gente sabia que o nosso corpo um dia não ia aguentar, assim, lutar em O alta alto rendimento. performance. Assim, pode ver que os que estão mais... Eu vi as lutas, a vida do Cigano agora, caiu no primeiro round, o próprio Anderson Silva, os caras não aguentam mais. A molecada que está vindo, o esporte ele evoluiu demais, todo o esporte, cara. Você vê o futebol hoje, como é. Pega um jogo dos anos 90 e um jogo de hoje, cara, é uma correria. Hoje o jogador de futebol treina funcional, faz musculação, faz pilates, é muito diferente. Então os caras não aguentam, só que, tipo assim, eles vão viver para sempre daquilo que eles sempre trabalharam. Agora são empresários dentro do ramo, continuam mantendo a sua forma física ali, beleza, e ganham dinheiro. Então isso está despertando em mim esse lance, assim, uma paixão. E uma outra coisa legal, assim, que é muito importante falar, crente e pastor só fala de igreja, que é uma outra coisa que não é saudável. Vamos mudar isso, cara? Pelo amor de Deus. Cara, tipo assim, eu vou ser acusado de carnal aí nesse vídeo. Mas a gente só fala de igreja, de ministério, cara, no casamento, quando você sai com sua mulher, você tá lá, cara, quando você vê, você está falando da igreja, você está falando de alguém da igreja, você está falando de um problema da igreja. Então, eu descobri, tipo assim, eu tenho outros amigos praticando esporte, conhecendo pessoas na academia, os próprios professores. Cara, eu tenho outros assuntos. Minha cabeça hoje não está... O Senhor é um no meu coração, Ele é o meu maior amor. Ele, cara, Ele é tudo que eu tenho, eu não estou desviado por causa disso. Eu acho que eu estou na minha melhor fase com Jesus, assim, de amar a Deus, de servir minha geração com sabedoria e tudo mais. Mas, cara, a gente bate papo. Cara, conversando, esses dias eu tive aula com um professor recém-formado de funcional. Cara, que maneiro. Aí ele falando, cara, do sindicato dos atletas. Aí eu falando, pô, preciso treinar mobilidade, que pô, já estou com 41 anos, então a lombar às vezes fica meio dura. Aí ele passou uns treinos e a gente tem assunto. E outra, isso é uma das formas mais maneiras de se evangelizar, cara. Sim. Vai chegar uma hora que o cara vai perguntar, pô, você faz o quê? É sempre assim. Perfeito. Daí quando Não, eu porque falo... senão você fica querendo, né, ser aquele cara chato. Ou você se isola do mundo, ou você só fala encrentez com o povo. É um negócio que não rola. Você vira tipo uma testemunha de Jeová, assim, os caras não querem falar com você, né? Não quer. E não é para ser assim, é para ser o contrário, né? E eu lembro do John Wimber, fundador do movimento Vineyard, quando ele foi na igreja, ele era ripão. Aí o pastor estava pregando e falou assim: você já foi lavado no sangue? Aí ele virou para a mulher dele, que era crente já, e falou assim: vocês fazem isso aqui? Vocês tomam um banho de sangue? Então, assim, se a gente for ver a nossa linguagem, cara, é esquisitíssimo, assim. Eles não entendem. Então, Jesus, ele era um pregador que contextualizava. Ele usava a linguagem que o povo entendia. Por isso que a gente vai ver ele usando na agricultura, vai ver ele usando as estações do tempo, vai ver ele falando de semente, de odre, de bebidas, dessas coisas que era o dia a dia da cultura judaica. A gente não, a gente quer usar a linguagem da cultura evangélica para falar para um cara que nunca pisou na igreja. Não dá certo, cara, não rola. Então, é muito legal isso, porque a gente precisa viver a vida normal, cara. A vida normal. Amando a Deus, sabe? Eu tenho experiência aqui, cara. Eu me mudei para essa casa que eu estou aqui. Eu morei muitos anos em apartamento em casas muito pequenas. E eu tenho 2 crianças e 3 meninas que a gente adotou. E a minha casa vive cheia de gente, cara. Cheia de gente da igreja, cheia de gente que eu recebo como preletor. E a gente procurou uma casa, não dava certo. Sabe como é que é pastor, não tenho comprovação de renda. Minha igreja é uma igreja que ainda não é uma grandona, não tem estrutura grandona. E a gente achou uma casa de 5 quartos. E eu falei para minha esposa, nem vou, eu não tenho nem coragem de pisar lá. Cheguei aqui, bermuda, todo tatuado, boné. Aí o cara foi e falou, você é pastor? Eu falei, sou. Ele, diferente e tal. E o cara todo bem arrumado, um carrão. Aí entramos na casa. Aí ele foi apresentando a casa para gente. E teve uma hora que eu parei na escada.
E aí perguntamos se ele era cristão. Ele falou, não, sou israelita. Aí foi a brecha. Eu falei, nossa, eu amo Israel. Eu tenho meu mentor é mentoreado por um judeu chamado Asher Tretter. Nós oramos por Israel, o antissemitismo está caindo na igreja, graças a Deus e tal. Eu sou um sionista. Aí, quando eu desci, ele já começou a me tratar diferente. E começou a baixar todas as regras de aluguel. Tipo, eu posso ser fiador, mas não poderia ser fiador da minha própria casa. Então, ele sugeriu alugar a casa no nome de uma das meninas que moram com a gente. Só que essa menina não tem como comprovar renda. Porque o salário dela era muito baixo para ela alugar essa casa. Aí ele falou, não tem problema não. Aí eu falei, nossa, o que está acontecendo? Aí no outro dia, eu liguei, ele falou, não, vamos fazer o contrato. Aí vim, cheguei em casa e descobri que o cara é o quarto maior desembargador do Brasil. Judeu, tradicional, investigador da Lava Jato, judeu mesmo, não te atende às 18 horas. E aí, na escada aqui, fui dar o contrato na mão dele, ele falou, pesquisei sua vida. Bom, juiz, né, cara? Não é difícil pesquisar minha vida. Eu vi um vídeo seu, vi que você é um homem muito profundo nas suas palavras. Um israelita falando. Aí ele perguntou, você fala hebraico? Eu falei, não. Aí tem uma palavra, uma expressão hebraica que diz que o poder da vida e da morte está na língua. E teve uma coisa que você falou, que quando você falou, eu disse, é esse cara que eu vou alugar. Quando você disse que era um sionista, que você amava Israel. Aí ele falou, espero que a gente seja feliz. Agora, você imagina se eu chego cheio de linguagem, verborréia, crente, tá amarrado, em nome de Jesus, não sei o quê. Cara, eu ia perder o cara. Sim. Eu ia perder o coração dele. Então, eu quis ser eu, assim. Tipo, antes de vir, eu até pensei, cara, acho que eu vou arrumadinho, vou botar uma roupa social. Falei, quer saber? Tá mó calor, vou de bermuda, vou de boné, vou eu mesmo, porque é melhor ser eu. Então, acho que é isso. A gente precisa entender que a vida espiritual não é um monte de gavetas, entendeu? E isso vai fazer com que a gente toque o mundo. E isso vai fazer com que a gente cuide do nosso corpo, cuide da nossa mente. Por exemplo, terapia mesmo, cara. Cara, 90% das pessoas na igreja não precisam de um gabinete, precisam de psicólogo. Uhum. E pastor não é psicólogo. Pastor é pastor. Pastor e aí, ensina o pastor fica doente, né? Fica doente porque ele faz uma coisa que ele não tem treinamento. Ele não é clinicamente formado para lidar com pessoas que precisam de terapia. Então, eu estou identificando direto isso, assim, tipo, cara, você precisa de um profissional, eu não posso te ajudar, eu posso ir até aqui. E agora você precisa ir em alguém que... Porque é muito louco isso, assim, porque você quebrou o braço, você vai aonde? Ortopedista. Eu ia falar exatamente isso. Cara, não tem jeito, você quebrou o braço, vai no ortopedista. Quebrou a alma, o cara não quer ir no médico de alma, cara. Ele não quer, porque ele acha que tudo sabe, espiritual, demônio, né? Espiritual. Cara, não, são suas emoções. E tem alguém que, conversando, pode achar gatilhos. Você quer ver uma coisa? Esses dias eu achei um gatilho em mim. É muito doido, você vai se conhecendo. Como eu sempre quis ser atleta, eu percebi que hoje eu não consigo ser um Conor McGregor, pô. Não consigo ser um Minotauro. Porque, pô, os caras treinaram isso desde 15 anos de idade. Eu comecei a treinar há 3 anos. Mas eu posso ficar bem, de saúde, bem, tal. Mas eu não vou ser um atleta de alto rendimento. Mas eu percebi que eu ficava frustrado com o meu passado por não ter sido um atleta de alto rendimento e por não conseguir ser hoje. Então, quando eu não me saía muito bem no treino, fadigava e tal, eu percebia que eu começava a ter picos de depressão. Cara, que coisa louca, cara. Uhum. Aí, tipo, assim, eu fui desencanando. Falei, não, cara, eu tô treinando isso aqui para cuidar da minha saúde, para me divertir e tal. Posso até competir amador e tal, mas eu não vou ser esses caras. Eu tenho a minha vida, Deus me fez assim, e as circunstâncias me trouxeram até aqui. E é isso mesmo, Deus me ama desse jeito. E, tipo assim, uma parada de me amar no amor de Deus, entendeu? Tipo assim, tira o peso, assim, cara, não tenta ser outra pessoa. Pode tentar ser bom, se esforçar nos treinos, mas não cria uma carga
por causa de uma suposta falha do passado, de que você não conseguiu ser o que você queria ser, e aí agora você quer ser, entendeu? Então, isso acontece com um monte de gente. Mas E até porque como que a gente vai... esse treino, ele vai ser ferramenta para você ser quem você é. E daí você vai ser, sim, um Exatamente. pastor melhor, um pai melhor, um empresário, qualquer outra coisa. Exatamente. E aí a gente vê a galera querendo resolver isso, às vezes, num gabinete. Não vai rolar. Ele precisa cuidar das emoções dele numa terapia, uma pessoa que vai achar o ponto, cara. E tem psicólogos que são cirúrgicos, assim, eles falam, cara, você está agindo assim por causa disso aqui no seu passado, por causa disso aqui de como você foi criado. E aí você mata a parada. Aí sim você pode levar isso para o lugar de oração. Tipo assim, Deus, essa ferida, esse trauma, essa parada que eu faço, que é uma reação a isso aqui. Aí você resolve. Então, é muito bom que a gente junte essas coisas, tipo, a espiritualidade, o cuidado das emoções e a disciplina dos exercícios físicos. Eu olho a molecada hoje, cara, rapaz, não sei aí, mas bicho, a galera é preguiçosa, cara. Nossa, A muito. galera é preguiçosa, assim, não quer nada, só quer comer coxinha e hambúrguer, pizza Em e tudo, né? Não é só em em exercício, não. No tudo. Não, trabalho também, em o povo tudo. lento no Sim, trabalho. Eu tenho um sim, pânico, assim, sim. eu fui criado, assim, muito para trabalhar, sabe? Então, quando a pessoa não tem o ritmo, assim, não... Nossa, eu tenho uma Nossa. dificuldade até com essa geração. Minha esposa fica Precisamos orar por agoniada, isso. assim. Ela fica agoniada, porque não se movimentam, entendeu? E aí eu agora, esses dias, um dos nossos líderes teve Covid, teve algumas complicações. E eu falei com todos eles, eu falei, eu estou falando com vocês há 6 anos, cuidem da saúde, cara. Cara, não tem grana, cara, aqui a gente mora do lado do Maracanã, vai correr no Maracanã, cara. Vai treinar, cara, sabe, vai nadar, cara, tem programas de natação gratuito, tá? Não tem desculpa. Acha alguma coisa que você goste, que já não quer luta, não quer musculação, mas acha alguma coisa que te exercite, vai andar de bicicleta. Eu tenho um pastor amigo meu que ele começou a andar de bicicleta, apaixonou. O cara perdeu mais de 10 quilos. Começou a fazer longas distâncias, sabe? Com equipamento, tudo bonitinho. Apaixonou por ciclismo. Pronto. Acha alguma coisa que combina mais contigo. Mas, cara, não tem como. Vai ter que ter disciplina, vai ter que aprender a treinar quando está sem vontade. Cara, tem dia que eu chego na academia e falo pro professor, hoje eu vim arrastado, eu tô aqui. Aí ele falou, esses são os melhores treinos, porque você está se superando, você não deixou sua mente as mentiras da sua cair. Professores de MMA são muito motivacionais, eu acho isso muito, muito legal assim, neles. Assim. Nem são crentes, nem nada, não sabem nem o que é coach. O cara de formação simples, meu professor. Aí ele fala, cara, é isso aí. Você está se desafiando, você está rompendo seus limites. Então, beleza. Vem assim, cara, vem desanimado, não consegue fazer tudo, faz a metade, mas faz alguma coisa. Então, a galera precisa tirar esse negócio de, sabe, parece que tá com mochila de cimento nas costas e não se move, entendeu? E leva isso para a vida, cara, para a vida toda, para o trabalho, para a faculdade, para a igreja, para o ministério, sabe? Gente morosa que não produz, e o mundo não precisa de gente assim. O mundo precisa de gente que se levanta e se movimenta. Então, esse agora tem sido meu lema, assim, vamos mover, cara. Eu ia para as conferências, dormir em qualquer lugar, colchonete, não tinha tempo ruim. Queria buscar o Senhor, tinha energia. A galera hoje não consegue isso, não. Eles querem tudo prontinho. Eu não tinha avião, pô, na época. Ia de busão, pô. O avião era caro, era só para a gente ir tudo mais grana. Não tinha. Ia para a Conferência de São Paulo, ia ter que ir de carro, ou então pegar um ônibus. E tinha disposição. Tem gente que chega para mim com 20 anos, começou o ministério agora. E fala assim: estou cansado, preciso de um sabático. Falei, cala a boca, pelo amor de Deus. Você precisa de uma enxada na mão, capinar Pois um é. quintal. Você não está cansado, cara. Você começou agora. Sabe o que está acontecendo? Eu falei para ele. Você está só virando adulto. E ser adulto cansa.
Você tem responsabilidades, você tem que cuidar de coisas, você tem que pagar conta, você tem que obedecer, você pega ônibus cheio para trabalhar, às vezes você não dorme bem, tem que acordar cedo no outro dia para trabalhar, não pode ficar na cama. Você só está virando adulto, só isso. Não tem nada de anormal acontecendo contigo. Só continua. E aí eu falo, e vai, mano, vai para academia, treina. Cara. Aqui no Rio a gente tem uma academia de boxe, que é uma das referências no Brasil, a Delfim, boxe cubano. Cara, os caras cobram R$ 59 todas as lutas, cara. Você pode fazer tudo. Boxe, Muay Thai, wrestling, jiu-jitsu. Eu falo para eles, vocês não têm desculpa, cara. Não, se vocês não conseguem, se você não consegue pagar R$ 59 na academia, ó, joga teu corpo aqui jaz o corpo de alguém que não tem R$ 59. Você tá muito ruim na vida. E aí, como que vai pensar em casar? Como é que vai pensar em outra coisa, cara? Não tem como. Então é isso, cara. Eu acho que 2021, galera, academia, sem ser aqueles votos de tolo, de prometer coisas que são inalcançáveis. Sempre falo isso para a galera, tanto na vida, assim, nas práticas espirituais. Cara, começa orando uma vez por semana, velho. Uma vez por semana. E deixa isso crescer. Lê 2 folhas da Bíblia por dia e deixa isso crescer. Jejua uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, até um certo horário menor, mas começa. E exercício físico é a mesma coisa. Cara, vai 3 vezes na semana. Treina 3 vezes na semana. É muito já, cara. Para quem não é atleta de alto nível, o que você vai queimar de caloria e isso muda a alimentação. Tipo assim, não precisa ficar maluco, vegano, ficar não comer bicho, não comer nada. Cara, basicamente, tenha um prato colorido. É isso que o meu nutricionista fala. Tem um prato colorido, bastante coisa colorida. Aprende a descobrir o sabor das coisas. Aqui em casa a gente treinou as crianças para comer tudo, assim, tipo, cara, tu vai experimentar. Eu não gosto, mas nunca comeu, tem que comer. Não, vai ter que comer. Então e também a vida não é feita de fazer coisas que a gente só gosta, não. Pelo contrário. O mentor fala que os homens são formados quando passam um grande tempo fazendo aquilo que não gosta. Porque aí ele vai aprender a valorizar quando ele tiver aquilo que ele gosta nas mãos. Então, às vezes, a gente quer só morango com leite moço. Então, tem que aprender a fazer coisa que não gosta. Pois toda hora. Tem que comer coisa que não gosta, porque vai te fazer bem. E é isso, cara. Isso. Os avivalistas precisam estar vivos para ver o avivamento, cara. Senão vai morrer todo mundo de AVC, derrame. Eu tô nessa pegada. Eu tive o mesmo raciocínio que você. Eu peguei também essa parada de vida saudável e raciocinando do mesmo jeito. Tipo, os caras mais incríveis, mais intensos morreram com 50 anos. Isso não pode. A gente não pode querer viver isso e repetir os erros deles. Eles fizeram algo incrível que nós precisamos imitar, mas eles fizeram coisas ruins que nós não podemos fazer do mesmo jeito, né? Eles não tinham acesso, né, cara, à informação que a gente tem hoje. Então, hoje tem o lado ruim da informação, que é muita gente que sabe muito e fica achando que já sabe tudo, mas hoje a gente tem muita coisa boa, né, cara, na internet, que tem de aplicativos de exercício, aplicativos com profissionais mesmo, assim, que te treinam sem casa, você não precisa nem sair de casa, você tem preguiça, não, você vai treinar em casa, o cara tá no vídeo ali, ó, é assim, você vai lá e faz, mano. 20 minutos, cara, 30 minutos de treino em alta intensidade, você queima aí no mínimo 600, 700 calorias por exercício, se não mais, dependendo da intensidade do treino. Então, cara, é isso aí. E ter paciência, porque cada corpo é de um jeito, né? Assim, por exemplo, eu tô tendo que baixar para 78 quilos, porque eu sou muito baixo. Porque assim, eu posso ficar com 90 quilos com músculo. Beleza, assim, minha cintura não vai ter barriga, vou vestir bem. Só que na luta, 90 quilos é peso pesado quase. Aí o cara vai me arrebentar, não posso. Então tem que baixar, ficar em 80 e aí, perto da luta, um corte de peso, né? Para chegar a 78 para lutar com caras da minha estatura.
E isso é maior desafio para o meu biotipo, porque eu tenho tendência a ganhar massa muscular, assim como tenho tendência a engordar fácil, né? Mas também tenho tendência. Peguei um pezinho, daqui a pouco peso de músculo, porque músculo pesa. Então eu tenho que ficar com músculo para ter força, mas não grandão, entendeu? Mais definido. Então aí o tipo de alimentação é diferente, o tipo de exercício é diferente, é tudo diferente. Então cada um vai ser de um jeito, de acordo com aquilo que quer, o objetivo que se quer. Então eu acho que as pessoas precisam se estudar, se analisar, se entender e fazer compromisso, assim. Eu acho que essas coisas a gente precisa pôr no papel, cara. Tipo assim, deixar pendurado na geladeira, no espelho, onde você passar, suas resoluções, assim, tipo, seus votos para o próximo ano. Eu dou essa dica para a galera aí, na Masterclass lá inicial, eu falo isso para a galera, como que a gente faz aqui e funciona para caramba, ajuda para caramba. Eu sou muito assim também, acredito muito. Tem que ser atormentado, que eu vou fazer exame de faixa, estou com os nomes de golpe tudo aqui, ó. Onde eu vou, olha os nomes dos golpes. Está no escritório, está em todo lugar. Então, acho que a gente precisa... A palavra que eu acho que a gente precisa é diligência. Ser diligente em tudo que a gente faz. Isso é a palavra para essa geração. E nesse assunto aí que parece que não é de Jesus, que não é de igreja, não é espiritual, mas é totalmente espiritual. Muito pelo salvou contrário. minha vida, salvou minha família, porque foi isso que me ajudou. 50% da minha cura foi isso, foi voltar a amar a prática de esportes e até assistir esportes, voltou a assim, ter um hobby, né, cara? É saudável demais. Sim, saudável, é isso, a mente e o corpo saudável, né? Exatamente. É isso, cara. Espero que tenha contribuído aí demais. Pessoal. Um papo muito gostoso, tenho certeza que complementou bem. A gente já tinha tido um papo só sobre alimentação, um sobre saúde, agora exercício físico. Então, tudo é espiritual, né, cara? Não tem como você começou dizendo, né? Não tem como a gente separar essa visão dicotômica, só nos atrapalha em muitos aspectos. Esse é um grande aspecto que ela nos atrapalha. Então, vamos remodelar essa parada na nossa cabeça para 2021 fazer diferente e já começar agora, né? Não vai deixar para depois. Começa agora, já entrar em 2021 fazendo essas práticas. Vai ser muito bom, muito massa. Mano, muito obrigado, cara. Um abração na família aí, todo mundo aí no Rio. Deus abençoe vocês e uma honra receber você aqui para dar essa mensagem para essa galera. Amém, cara. Obrigado aí por deixar participar desse momento. Obrigado, Deus abençoe. Um abração. Deus abençoe, cara.